Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Amados, eu quero falar hoje a respeito dessa palavrinha aqui. Passaporte, tá? Até coloquei a figurinha aqui do passaporte. O que seria isso, irmã Nizara? Amados, para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra lá em Romanos, capítulo 8 e o versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Amados, agora você vem para Cristo, certo? Começa uma vida nova, Deus te faz promessas, você começa a experimentar coisas diferentes, né? Que você ainda nunca tinha vivenciado, enfim, tá? E agora começa o trabalhar de Deus na sua vida para o cumprimento das promessas, tá? Veja só, eu quero ler para você o significado da palavra passaporte. Diz assim, ó: documento pessoal e intransferível, tá? Notou? É pessoal, é intransferível, tá? Emitido pela autoridade de um estado para o livre trânsito de seus nacionais, no país que lhe é permitido ingresso em seu território. Também diz salvo-conduto, permissão. Você precisa de uma permissão. Passaporte é o documento que te dá permissão para ir a outro território. Você começa uma nova caminhada com Deus, você recebe promessas de Deus, tá? E agora você começa a experimentar coisas que talvez antes de você se converter, você não tinha experimentado ainda, né? Você pensa assim, de repente, mas antes de eu me converter parece que era tudo tão mais fácil. Agora, depois que eu me converti, depois que eu vim para Jesus, né? Depois que eu comecei a viver uma vida, né, para Cristo, andar em direção às promessas, né, que Deus tem com a minha vida, coisas começaram a acontecer, parece que o vento começou a soprar, parece que tá meio que virando tudo de cabeça para baixo, e eu tô ficando confuso, eu não sei o que tá acontecendo, né? Amados, esses são os passaportes, ou seja, são as permissões de Deus para você avançar para o próximo território. Quer ver? Espiritualmente falando, existem esferas de mistérios com Deus, que só poderemos experimentar depois de recebermos o nosso passaporte espiritual, nos dado por Deus. São experiências, né? Mas você vai ser um pastor. Você acha que amanhã de manhã você vai acordar pastor? Capaz, meu filho. Primeiro você vai orar pelos doentes lá no hospital. Primeiro você vai atender o grupo da oração. Primeiro você vai fazer visita. Primeiro você vai entregar panfleto. Primeiro você vai ajudar a servir a Santa Ceia. Primeiro você vai aprender a palavra. Meu Deus, quanta coisa, irmã Nizara. Sim. Primeiro você vai ter que aprender esse ofício, entendeu? Para depois você receber a permissão. Para depois você receber o seu passaporte, tá? E tem tantas coisas, irmã Nizara, que estão acontecendo na minha vida e que eu não tô entendendo e que eu estou ficando confuso e eu tenho vontade de retroceder, né? E parece que tá ficando cada vez mais estreito o caminho para mim, mais apertado e ao invés de ir para frente, parece que tá indo para trás, né? Deus prometeu para mim que ia fazer tal coisa e agora virou tudo de cabeça para baixo, né? E eu não sei o que é que eu vou fazer. Você quer ver, amados? Eu vou mostrar para vocês aqui que os homens que mais foram usados por Deus passaram por tudo isso que você está passando. E isso que eles passaram era apenas passaportes, ou seja, permissões espirituais de Deus para que eles pudessem
avançarmos. Aleluia. Os homens que mais foram usados por Deus na Bíblia, né? Tiveram os seus passaportes. Tiveram as suas permissões concedidas através de situações que ninguém poderia imaginar, né? Que seriam um trampolim, né? Que seria um passaporte para o recebimento do cumprimento das promessas de Deus, tá? Como assim, irmanizar? José, vamos começar por José, tá? José, todos nós sabemos que José foi governador do Egito, né? Que ele administrou todo o Egito durante o período das vacas magras, das vacas gordas, e que ele, por causa de José, né? O povo não pereceu de fome, né? A gente sabe de tudo isso, amados. Mas para ele chegar nessa situação, ele teve os seus passaportes. Sabe qual foi o primeiro passaporte dele? A casa de Potifar. Para ele chegar na casa de Potifar, ele teve que ser vendido como escravo. Então analise, Deus promete para você um lugar de honra. E aí você é vendido como escravo. Que irmanizar. É uma coisa que não tem lógica, é ou não é? Na razão humana não tem, tá? Mas é o que nós lemos aqui hoje. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Entendeu, amados? Então, o que aconteceu? Ele foi vendido para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, o que é que ele aprendeu lá? Ele aprendeu a administrar. O que é que ele foi depois? Quando chegou o cumprimento da promessa? Administrador. Ele administrou todo o Egito. Então, para ele conseguir administrar o Egito, né? Primeiro, ele teve que administrar a casa de Potifar. Então, ser vendido como escravo para Potifar, né? Foi um passaporte. Ou seja, foi um salvo-conduto, foi uma permissão que Deus deu a ele, para que ele aprendesse a governar, para que ele aprendesse a administrar. Aleluia. Preste atenção, amados, nos passaportes que Deus está dando para você avançar em territórios que você nem imagina. Aleluia, que ali Deus vai te abençoar. Se Deus está abrindo uma porta, por mais assim dificultosa que seja essa porta, parece tão retrógrada, tão estranha, entre por essa porta. Aleluia. E avance, aprenda tudo que você puder dentro, né, desta situação. José foi para a casa de Potifar, ele aprendeu a administrar lá. Quer ver o próximo passaporte dele? A cadeia. Meu Deus, a cadeia. Mas Deus não prometeu para ele um lugar de honra? Agora ele é vendido como escravo e vai parar na cadeia? Amados, para ele ter acesso a Faraó, ele tinha que ter acesso a alguém que teria acesso a Faraó, certo? E assim, amados, Deus também trabalhou um pouquinho a humildade, né? Na vida de José. Então, quando José estava pronto, ele era humilde o suficiente para ocupar aquele lugar de honra, para que ele pudesse ser aquilo que Deus queria que ele fosse, né? Não fosse assim, vai descer, não fosse se perder no meio do caminho. Deus permitiu que ele se tornasse uma pessoa humilde. E também permitiu de colocar uma pessoa na vida dele, tá? Que ia ter acesso ao faraó, que foi o copeiro, né? Esse homem foi lá e falou com o faraó a respeito dele. Está entendendo? Amados, Deus sempre está nos dando passaportes. Passaportes que nos levam, né, rumo ao cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Só que muitas vezes a gente não entende. Aleluia. Mas parece uma situação adversa, irmã Nizara. Pegue com as duas mãos. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa situação pode parecer adversa agora. Aleluia. Mas essa é a situação que Deus permitiu na sua vida. E todas as coisas contribuem para o seu bem. Bom, pessoal, então continuando com o nosso assunto, tá? Falando a respeito dos homens da Bíblia, que foram muito usados por Deus, né? E os seus passaportes. Vamos falar também a respeito de Davi. Amados,
Quais foram os passaportes de Davi? O primeiro passaporte dele foi um gigante. Um gigante que estava ameaçando o povo de Israel e que ninguém tinha coragem de enfrentar. Ele, um menino, teve que pegar umas pedrinhas no riacho e matar aquele gigante. Facinho, entendeu? Esse passaporte que Deus deu para ele foi coisinha leve. Calcule, amados, que difícil, né? Mas ele não correu, ele enfrentou, ele entendeu que aquilo ali era propósito de Deus, né? E ele foi em frente. Era uma situação totalmente adversa, uma situação difícil de enfrentar. Mas ele confiou no Senhor, aleluia, e nas promessas de Deus. E por isso ele conseguiu vencer. Quer ver mais um passaporte de Davi? Tocar para o rei. Ele sabia que Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Ele sabia que ele tinha sido escolhido por Deus, tinha sido ungido, inclusive, para ser o rei de Israel. Né? Ele poderia ter se esquivado daquela tarefa, né? Mas ele não fez. Deus está me chamando para tocar para o rei? Vou lá. Quando ele veio para dentro dessa família, né, tocar para o rei, daqui a pouco ele já estava lá limpando as armaduras, né, do rei. Daqui a pouco ele já estava aprendendo a lutar. Daqui a pouco ele se tornou um soldado, né? Daqui a pouco ele já era o líder dos soldados, ele já era um herói de guerra, entende? Ele começou a conquistar a amizade do povo de Israel, o carinho, né, do povo, entende? Então, assim, o passaporte de Davi para o cumprimento das promessas de Deus na vida dele foi tocar a harpa para o rei. Veja bem, tá? Então, assim, amados, preste atenção nos passaportes que Deus está te dando. Ah, Deus me prometeu que vai fazer tal coisa, então pegue as coisas que ele te dá para você fazer, entendeu? Pode ser uma coisa sem nexo, porque tocar para o rei não tem nada a ver com ser rei, né? Mas Davi aceitou. Deus está me chamando, vou ir. Entende? Você quer chegar no cumprimento das promessas de Deus? Presta atenção nos passaportes que ele está te dando, nas oportunidades que ele está dando a você, para que você consiga, aleluia, amadurecer, para que você consiga crescer espiritualmente, para que você possa ter essa legalidade, ou seja, esse salvo-conduto, essa permissão de Deus para avançar para o próximo estágio. Aleluia. Você quer ver? Daniel. Amados, veja bem. Daniel, um menino cheio de sonhos, vivia lá na sua terra, era um príncipe na sua cidade, né? Amados, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, ele teve que ir para a Babilônia, cativo. Foi cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, Deus usou ele. O nome do Senhor foi engrandecido através da vida de Daniel. Tá? O nome de Deus foi honrado através da vida de Daniel. Daniel foi parar na cova dos leões. Foi mais um passaporte que Deus permitiu na vida dele, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida de Daniel. Pense bem, ele teve que passar por uma cova de leões. Meu Deus, eu não teria essa coragem. Pense bem. E Deus deu vitória para ele. Tá? Ele, mesmo lá naquela terra distante, mesmo no exílio, né? Ele não deixou de adorar o Senhor. Então eu não sei o que é que você está passando, eu não sei qual é as adversidades que estão acontecendo na sua vida, qual é o vento que está soprando, né? Acontece que você tem promessas de Deus. Deus tem um propósito com a sua vida. E essas promessas vão se cumprir. Pegue todos os passaportes que Deus está te dando. Cresça com eles, amadureça, aleluia, para que você possa ir para a próxima fase, para que você possa receber do Senhor o salvo-conduto, ou seja, a permissão, aleluia, para avançar para o próximo território. Isso é espiritualmente falando, aleluia. Amados, Deus tem sempre coisas novas para você. Então, amados, eu creio que de todos os homens, né, que a Bíblia Sagrada cita para nós, né, e os seus passaportes, eu creio que o que teve o passaporte mais difícil, né, que a gente vai dizer assim, mais complicado, foi Jesus. A cruz foi o passaporte de Cristo.
ou seja, a permissão, a legalidade no mundo espiritual, aleluia, para avançar. Foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Ele veio à terra. Ele podia ter fugido do propósito? Podia. Mas ele não fez. Ele aceitou, aleluia, morrer na cruz. Ele aceitou aquele passaporte. Ele aceitou aquela permissão, aquele salvo-conduto, aleluia, para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao céu, acesso a Deus. Eu acho que o passaporte de Cristo foi o mais difícil, porque passar pela cruz, meu Deus, se você merece a cruz, ainda assim você corre, né? Então você imagina você não merecer, você ser um santo, aleluia. E ele aceitou morrer por mim e por você, para que hoje eu e você tivéssemos essa permissão. Ele comprou o nosso passaporte para o céu, aleluia, com o seu preciosíssimo sangue. Amados, se Jesus não tivesse vindo aqui, não tivesse morrido por nós, nós não teríamos acesso ao Pai. Mas hoje nós temos acesso a Deus, aleluia, através do sangue de Cristo, através do sangue da cruz, aleluia. Então, amados, aceite os passaportes que Deus dá para você. Aceite, aleluia, as portas que Deus abre para você. E entenda que todas as coisas cooperam para o seu bem. Até aquelas que parecem que não é tão legal assim, né? Davi, José, Daniel e até Jesus, né? Passaram por situações que não eram facinha de passar, não. Aleluia. Mas eles não se acovardaram. Eles seguiram confiantes, aleluia, dentro daquele propósito que era de honrar a Deus, através das suas vidas, aleluia. Eles aceitaram a proposta de Deus, eles aceitaram o passaporte, eles aceitaram aquele crescimento espiritual, aleluia, para poder ter o salvo-conduto, para poder receber a permissão, aleluia, para avançar para o próximo estágio, aleluia, para poder avançar no território espiritual. Jesus é um príncipe. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. O seu nome está acima de todos os nomes. Mas ele não se negou da cruz, porque a cruz foi o seu passaporte, aleluia. E hoje, eu e você temos acesso ao céu por causa da cruz, porque Jesus não correu, aleluia. Hoje eu e você temos o nosso passaporte comprado para nós podermos ir ao céu um dia, aleluia. Amados, aceite as adversidades. A gente quer aceitar o bem, mas as situações complicadas, as situações difíceis, as situações que exigem de nós, que fazem com que a gente cresça, com que a gente amadureça, com que a gente evolua, muitas vezes a gente não quer aceitar, aleluia. E esses são os nossos passaportes. Entendeu, amados? Eu espero que você tenha entendido o meu raciocínio, aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, para eu poder falar para você. Aceite os passaportes que Deus está te dando, aleluia, para que você possa avançar rumo ao cumprimento das promessas de Deus e do propósito principal de Deus para a sua vida. Então, pessoal, vamos fazer a nossa oração, tá? Eu espero que você tenha entendido, tá? A intenção dessa mensagem, tá? Aquilo que Deus queria falar ao seu coração, ao meu coração, né? Para que nós pudéssemos entender que os propósitos de Deus são muito mais misteriosos do que nós possamos imaginar. A forma como Deus trabalha na nossa vida e através da nossa vida, né? São mistérios, né? São caminhos que a gente não entende, mas que a gente precisa confiar, tá? Assim como a palavra de Deus falou conosco hoje, tá? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados
segundo o seu propósito. Tá bom, amados? Você tem um chamado de Deus, você tem promessas do Senhor na sua vida, então fica você sabendo, tá? Que tudo vai contribuir a seu favor e que, tá? Os caminhos de Deus não são os seus caminhos. Porém, aceite os passaportes que Deus te dá. Ou seja, os trampolins, os caminhos que você não entende, aleluia. Porque esses são os caminhos, né? Que vai levar você até o cumprimento do propósito de Deus com a sua vida. Tá bom, amados? Vamos orar? Soberano e eterno Deus que estais nos céus neste momento, Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Nós te agradecemos, Papai, por tudo que recebemos aqui. Senhor, mediante essa palavra, Pai, nós entendemos, Senhor amado, que muitas coisas que são incompreensíveis ao entendimento humano são propostas que o Senhor coloca para nós, para que nós possamos chegar ao cumprimento dos teus propósitos com as nossas vidas. Pai, porém, nós somos seres limitados e muitas vezes nós ficamos confusos. Então nós te pedimos, Pai, dá para nós uma visão espiritual. Dá para nós, Papai querido, entendimento, força, graça, coragem, determinação, aleluia, perseverança, Papai amado, para que nós possamos, Jesus querido, seguir firmes e confiantes, Pai, rumo aos teus propósitos com a nossa vida. Pai, nós te agradecemos por tudo nessa noite e te pedimos, Senhor, todas essas coisas em nome do teu Filho Jesus, porque a tua palavra diz que tudo que nós te pedimos em nome de Jesus vamos receber. Então te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus e desde já nós te agradecemos, Pai, pela resposta da nossa oração. Que Deus abençoe a minha vida, abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos nós. Amém?